Boa tarde a todos e todas. É muito bom estar aqui com vocês de novo, né? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Bem, as aulas, elas são postadas no YouTube, por isso que eu estou gravando. O canal do YouTube é Profa Jennifer Colares. Aí por lá vocês conseguem ter acesso à aula da semana passada, quem não assistiu, e a de hoje, né, que a gente já está gravando aqui, que também vai para lá. Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos, que foi o que ficou faltando da aula passada. Só um minuto que eu vou apresentar aqui a tela para vocês. Professora, quem foi que inventou esses métodos contraceptivos? Foram pessoas que queriam impedir a gravidez, de alguma forma, né? Aí acabaram inventando esses métodos. Vários cientistas, médicos, pessoas que tinham interesse nessa área de barrar o processo de reprodução. Então vamos lá. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o processo de fecundação, de formação do bebê, como que o bebê se forma, como que é o processo da gravidez e como que é o processo do parto. Hoje, e a gente conheceu também cada sistema reprodutor, né? O sistema reprodutor feminino e o masculino e as alterações que ocorrem no corpo. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre os métodos contraceptivos. O que seria isso? Contra significa que é algo que não vai deixar. E os ceptivos é a concepção. Então, ele não vai deixar que exista a concepção de uma nova vida, de um novo ser vivo. Então, ele é um método de barreira. Então, os métodos contraceptivos, eles vão barrar um encontro entre os espermatozoides e o óvulo, que é o que ocorre no processo de fecundação para a formação de um novo ser vivo, né? Então, os métodos contraceptivos, eles vão atuar de diferentes formas. Eles podem ser métodos hormonais ou métodos de barreira, que vão impedir os espermatozoides de chegar até o óvulo, ou então, como eu falei, hormônios, que vão impedir a mulher de liberar o óvulo. E isso vai fazer com que ela não possa engravidar. Então, vamos lá. Os métodos contraceptivos, eles podem ser de 3 tipos diferentes. Eles podem ser os métodos de curto prazo, ou seja, aquele que você utiliza e joga fora, não dura muito tempo. A gente também tem os métodos de longo prazo, que são os que vão durar em torno de anos ou meses. E a gente tem os métodos que são definitivos, que realmente deixam a pessoa estéril, que significa o quê? Que ela não vai poder ter filhos. Ela não, ou no caso do homem, não vai poder liberar os espermatozoides, e no caso da mulher, não vai poder liberar os ovócitos. Então, a gente tem esses 3 métodos diferentes. Então, vamos lá. O método de curto prazo, como que ele funciona? Como o próprio nome já está dizendo, é de curto prazo, ele dura pouco tempo. A gente tem alguns que são, eu coloquei aqui os que são mais comuns e os que têm facilmente, né, acesso para todo mundo. A gente tem a pílula anticoncepcional, que eu acredito que todo mundo aqui já deve ter escutado falar. Essa pílula, ela é um comprimido que tem uma carga hormonal. E essa carga hormonal você vai repondo todos os dias. Então, a pílula anticoncepcional, todos os dias a mulher, ela toma essa pílula diariamente no mesmo horário. Tem que ser no mesmo horário. E ela vai passar o mês inteiro tomando essa cartela e após o período que ela toma, completa a cartela zerada, aí ela vai passar 4 dias sem tomar para que ela possa ocorrer a menstruação. E depois ela retorna novamente à utilização. A pílula anticoncepcional, por ela ser um método hormonal, o corpo da mulher ela vai impedir que a mulher possa ovular, possa liberar o ovócito. Então, se ela não libera o ovócito, logo é muito mais difícil ela engravidar. É impossível se ela não liberar. Mas as pílulas anticoncepcionais, elas têm que ser passadas por médico. O médico, a ginecologista, que é a médica que cuida da saúde do sistema sexual feminino, é ela que passa a pílula anticoncepcional ideal para cada pessoa.
As pílulas anticoncepcionais, elas não são utilizadas somente para impedir a ovulação, mas também em tratamentos de pele, por exemplo. Porque quando a gente passa pela puberdade, existe uma grande variação hormonal do corpo. E isso acaba desenvolvendo muito mais acne na pessoa, né? Muito mais espinhas e cravos. Aí os médicos, às vezes, eles passam o anticoncepcional como uma forma também de ajudar nesse tratamento dos problemas de pele. Mas a função principal dos anticoncepcionais é não permitir que a mulher ovule e, assim, impedindo uma possível gravidez. Outro método anticoncepcional aqui é o adesivo. Como que funciona esse adesivo? O adesivo, ele também é um método hormonal. Só que esse adesivo, ele é um adesivo que ele é colocado na pele e ele vai estar impregnado com hormônio. E esse hormônio que está no adesivo, ele vai passar por meio da pele para a corrente sanguínea. E o adesivo, ele tem a duração de uma semana. Então, a mulher coloca o adesivo, deixa uma semana inteira esse adesivo lá, e o hormônio, ele vai passando para a corrente sanguínea durante toda a semana. Depois, ela tira o adesivo, coloca outro, e assim, ela vai trocando o adesivo. E essa troca de adesivos é porque o hormônio, ele vai deixando, ele vai saindo, né, normalmente, a mulher vai tomar banho também, então o adesivo vai começando a sair mais a carga hormonal. Então, esse adesivo, ele tem a função de liberar esses hormônios também, e impedir a ovulação. E, da mesma forma como a pílula, né, tem um período que você tem que parar para que ocorra a menstruação e depois você retorna à utilização do adesivo. O outro método anticoncepcional que é o que pode ser utilizado é chamado de curto prazo, é o diafragma. O que seria esse diafragma? O diafragma, ele é como se fosse uma tampinha. Vocês lembram que eu falei que o útero feminino, ele tem uma parte de baixo que é a separação entre ele e a região da vagina? Então, essa parte que tem debaixo do útero é chamado de colo do útero. E no colo do útero, você consegue colocar esse diafragma, que é esse método de barreira, e ele vai realmente barrar a passagem dos espermatozoides, impedindo que os espermatozoides consigam passar. Mas o diafragma, ele tem que ser utilizado junto com uma coisa chamada espermicida. O que é o espermicida? Ele é uma substância que ele é colocada no diafragma e ele vai acabar matando os espermatozoides que chegarem por ali. Então, se a mulher tem uma relação sexual, ela vai... os espermatozoides vão ser liberados ali no canal vaginal e o espermicida, ele vai acabar matando esses espermatozoides e impedindo que eles possam ir até as tubas uterinas encontrar um ovócito, né? E o diafragma, ele barra, ele é uma tampinha que vai impedir essa ligação. No livro de vocês, deixa eu ver aqui a página. No livro de vocês, tem como que é utilizado o diafragma, página 83 do livro. Ele é realmente como se fosse uma tampa. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Ele é realmente como se fosse uma tampinha, que vai ficar aqui no colo do útero, e ele vai ser utilizado aqui, ó, junto com o espermicida, para impedir que os espermatozoides possam alcançar as tubas uterinas. O diafragma, ele é um tipo de método contraceptivo que pode ser lavado, né, e depois utilizar novamente. Ele dura um período. Ele não é descartável como outros métodos. Você pode utilizar depois de em torno de 4 horas depois da relação sexual, que você pode retirar, porque é o tempo que o espermicida está ali matando os espermatozoides. Aí, após a retirada, a mulher pode lavar e depois guardar para utilizar de novo em outro período, em outro momento. Agora, os métodos contraceptivos que são os mais conhecidos, que é a camisinha, ou preservativo, né? Como é comumente chamado. A camisinha, existem 2 tipos de camisinha: a camisinha masculina e a camisinha feminina. A camisinha masculina, ela é a mais difundida. Por quê? Porque a distribuição da camisinha masculina, ela é mais fácil.
e dá no posto de graça. Se a pessoa quiser, vai no posto de saúde e pega quantas camisinhas quiser. E ela é de um material que é chamado de látex, que é um tipo de borracha que vai impedir que os espermatozoides possam passar para o canal vaginal. Então, ele barra essa saída, né? O sêmen, quando o homem coloca a camisinha no pênis, e o sêmen ele vai ficar contido aqui dentro da camisinha. E depois, né, ele só retira, amarra e joga fora. Então, é descartável. A camisinha feminina, ela é também do mesmo material, de látex, e a mulher, ela introduz essa parte aqui, com o anel, dentro do canal vaginal. Então, ela vai ficar com essa partezinha aqui para a região de fora da vagina. E o homem, ele só introduz o pênis ali, depois retira, né, a camisinha e joga fora também. O que é que a gente... O que é que não pode acontecer? Não pode ser utilizada as duas ao mesmo tempo, achando que está protegendo mais. Porque pode existir atrito. E atrito é o quê? Uma vai ficar passando na outra e isso pode rasgar. E na realidade, em vez de estar se protegendo em dose dupla, você está se desprotegendo. Acabar causando um rasgo nessa camisinha e possivelmente tendo uma gravidez. Como que se utiliza a camisinha masculina? Essa região aqui da pontinha, a camisinha ela não deve ser aberta e depois colocada. Ela deve ser colocada do jeito como ela está aqui, toda enrolada. Segura na ponta da camisinha e depois desenrola o restante pelo pênis. E depois de utilizado, né, depois que o sêmen estiver dentro, retira, amarra e joga fora. Na página 50 ou 75 do livro de vocês conseguem ver como é que se utiliza. Outra coisa, quando for abrir a embalagem da camisinha, é sempre importante olhar a validade, se está dentro do prazo de validade. É importante que não abra com o dente e ter cuidado com a unha também, nem com tesoura, porque pode rasgar. E depois de utilizar, lembrar de amarrar e jogar fora. É bem importante isso. Essa etapa é bem importante. Vamos e a camisinha feminina, vocês conseguem ver como ela é utilizada na página 76. Vocês também podem ver como que ela é inserida e depois retirada. Agora vamos para o próximo. O próximo método de contraceptivo são os de longo prazo. Os métodos de longo prazo, eles duram em torno de meses a anos. Então, os tipos de métodos de longo prazo, eles podem ser hormonais ou podem ser de barreira. O DIU, ele é um método que tanto barra aqui a entrada da tubuterina, ó, por meio dessa estrutura, né, que fica aqui na região, como também ele é um método hormonal. Essa partezinha aqui metálica, ela é impregnada com hormônios, e esses hormônios, eles podem impedir que os espermatozoides sobrevivam nesse ambiente. Então, acaba matando os espermatozoides e impedindo que eles sobrevivam aqui. O DIU é o dispositivo intrauterino, que é um aparelhozinho que o médico, ele coloca dentro do útero feminino, e ele pode durar aí em torno de 5 anos, mais ou menos, e impedir também a gravidez. O outro método, que é o anticoncepcional injetável mensal. Então, mensalmente, a mulher vai na farmácia e toma esse anticoncepcional. Então, também é uma dose de hormônios que ela toma mensalmente. Ela vai lá com a receita, né, claro, do médico, da ginecologista, e toma o seu anticoncepcional mensalmente. E isso impede que ela possa ovular, que ela possa liberar os óvulos. Uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre a camisinha é que a camisinha, ela não só impede uma gravidez, como ela também impede o contágio com alguma doença sexualmente transmissível. Então, ela é muito importante mesmo. Porque doenças sexualmente transmissíveis, elas podem ser incuráveis, assim como a AIDS, né?
Então, a camisinha, ela impede isso, ela impede que você possa propagar uma doença sexualmente transmissível. A página que fala sobre a camisinha é na página 75 e 76. Continuando. Agora, depois dos de longo prazo, a gente vai ter os definitivos. Os métodos definitivos são aqueles que tornam a pessoa estéril, ela não poderá mais ter filhos, tanto o homem quanto a mulher. No caso do homem, o nome desse método que vai esterilizar o homem, ele não vai mais poder ter filho, é chamado de vasectomia. A vasectomia, ela é um corte, que ela é feita no ducto deferente. Vocês lembram que eu falei que entre o testículo e aqui a saída, né, para os espermatozoides seguirem seu caminho, existe o ducto deferente, que é esse canalzinho aqui. Esse canal, ele pode ser cortado pelo médico. O homem pode ir no urologista, que é o médico que cuida da saúde do sistema genital masculino, e lá no urologista ele dizer, doutor, eu quero fazer uma vasectomia. E a vasectomia, ela é essa pequena cirurgia onde é feito o corte desses ductos deferentes. Então, é realizado o corte dos dois, e assim, o homem não vai mais ter filhos. Porque os espermatozoides, eles vão ficar aqui dentro dos testículos e do epidídimo, e isso vai impedir que eles possam seguir o seu caminho, né? O homem continua produzindo sêmen, porque a gente tem as glândulas seminíferas que vão ajudar a produzir as outras substâncias, mas esse sêmen não vai ter mais espermatozoides, porque eles vão estar aqui dentro e vão morrer e se degradar aqui mesmo. No caso da mulher, essa mesma cirurgia ela é chamada de laqueadura. A mulher pede a ginecologista pedindo para fazer uma laqueadura, ou ligar as trompas, como a gente conhece popularmente. Que é o quê? Também é um corte aqui nas tubas uterinas, onde vai ser um método em que os ovócitos, que vão ser liberados aqui pelos ovários, eles vão ser liberados, mas eles não vão conseguir jamais chegar ao útero. Então, quando é cortado a tuba uterina, não tem mais como ocorrer a fecundação, né? O espermatozoide chegar até o ovócito e esse ovócito fecundado ir para o útero. Não tem mais como, porque ocorreu essa ruptura aqui, esse corte. Esses métodos, eles são definitivos, eles tornam a pessoa estéril. Vocês podem conferir um pouquinho melhor sobre esses métodos definitivos na página 85 e 86, que é onde explica um pouco melhor sobre esses métodos. Na aula passada, eu passei para vocês, né, uma atividade sobre esse capítulo, e também pedir para vocês fazerem a leitura desse capítulo também. Tudo bem? Alguma pergunta? Não. Ótimo. Vocês fizeram a atividade da semana passada? Eu não lembro, professora, mas eu acho que eu fiz. Eu só não me lembro direito. Quem entregou a Pra ser atividade? sincero, eu não sei nem qual é. Quem entregou a atividade da semana passada foi o Messias, a Raquel, Ronald e a Sully. Foram os únicos alunos que me entregaram a atividade da semana passada. Ah, beleza, então. Eu fiz, então. Tá bem. Eu vou dar só uma olhada aqui rapidinho na agenda que eu passei Ô, na semana professora, passada. Oi. a senhora pode botar a tarefa no grupo lá da escola? Assim, todas as tarefas, elas são enviadas lá, todas as agendas. Eu passei a página 88 lá no livro, do livro para vocês. Vou fazer a correção agora junto com vocês. Então, quem não fez, já pega o caderno agora e copia as respostas aqui que eu vou fazer junto com vocês agora e envia a foto para mim pelo WhatsApp, que aí eu já coloco. É só a resposta que eu faço? É só a resposta. Tá bom, então. Aproveita agora a correção, quem não fez, e
faz aqui junto comigo. Mas quem já fez, vai só corrigindo, né? Professora, Oi. é possível uma mulher que está grávida e perde o filho, assim, ele é atropelado, por exemplo, ou um acidente, ele morre, aí a mulher não pode mais ter filho por causa do trauma? Depende de quão grave foi o trauma. Se ela tiver tido um trauma tão grande, né, ao ponto de ter que tirar alguma parte do sistema reprodutor, ou o útero, ou os ovários, aí realmente ela não pode mais ter filhos. Ah, tá. Qual é a página, professora? 88 e 89. Tá bom. Essa daqui foi a atividade da semana passada. Vou fazer aqui a correção agora junto com vocês. Os alunos que chegaram depois, coloquem o nome de vocês completo no chat e a turma, tá? Só para mim saber quem é que está aqui assistindo a aula. Primeira questão, página 88. No começo dessa unidade, estudamos formas de reprodução de diferentes seres vivos. De que forma o sexo na espécie humana é diferente daquele observado na maioria dos animais? Vamos lá. O sexo na espécie humana, a diferença entre nós e os outros animais é que ele não é somente para a reprodução. Ele também tem a intenção, as relações sexuais humanas, elas envolvem sentimentos e emoções. E isso não necessariamente está relacionado com a reprodução. Pode ser simplesmente com o sentimento, está envolvido com o sentimento. Então, vamos lá. Sexo na espécie humana não possui somente a intenção de reprodução. Envolve também sentimentos e emoções. O que a senhora está escrevendo aí já é a resposta? Sim. Diferentemente dos animais irracionais. Que no caso são os outros animais do planeta Terra, né? Essa é a primeira questão. Ô, professor, você pode me dar um minutinho para escrever? Posso sim. Só que eu não vou esperar muito, porque senão a aula fica muito extensa. Tá bom, escrevo rápido. Certo. Segunda questão. Apesar da responsabilidade para evitar uma gravidez não planejada ser do casal, apenas um método contraceptivo deve ser usado diretamente pelo homem. Qual é esse método contraceptivo? De todos esses métodos que eu falei, todos são utilizados por mulheres. Mas um deles é utilizado pelos homens. Quais são? Qual é ele? Camisinha. Camisinha masculina. Em B, quais são as vantagens desse contraceptivo? As vantagens desse contraceptivo é o fácil acesso, né? Eles são muito fáceis de comprar. Então, fácil. Compra. Facilidade, desculpa. Facilidade na compra em farmácias e mercados.
Então, para utilizar a camisinha não precisa de receita médica, é só comprar. Outra coisa também, proteção contra doenças que são sexualmente transmissíveis. Como a AIDS, né? Que é uma doença sexualmente transmissível. E a vantagem, né, de impedir a gravidez. Uma possível fecundação, que é o encontro entre os gametas, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito. Então, ela impede isso, esse encontro. Vamos seguindo, que são 13 questões. 3. Em 1960, foi lançado o primeiro contraceptivo oral, que ficou conhecido como pílula anticoncepcional. Com o medicamento, os casais conseguiram desenvolver sua sexualidade sem se preocupar com a geração de filhos. Item A. Além da pílula, que outros métodos contraceptivos hormonais existem? Eu mostrei para vocês vários métodos que também são métodos hormonais, né? São métodos hormonais, né? Oi? DIU, o DIU, o SIU, o adesivo, os anéis vaginais e outros. Muito bem. Anel vaginal, o DIU, o adesivo. Todos esses são também métodos hormonais. Item B. Qual é a desvantagem dos métodos hormonais, como a pílula, em relação ao uso da camisinha? Uma desvantagem desses métodos hormonais. Ela pode reduzir o fluxo menstrual e pode causar cólicas. Uma desvantagem desses métodos hormonais. Pode ser, né? Ele pode causar cólicas, diminui o fluxo menstrual. Também ela não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, vou botar aqui, não protege contra... O único que protege contra as doenças sexualmente transmissíveis é a camisinha. Não protege contra as DSTs, são doenças sexualmente transmissíveis. Tem que ser receitado por um médico. Pode intensificar cólicas, né? E muitas outras coisas. Vamos seguindo. Quarta questão. Uma mulher que usa DIU está tendo menstruações abundantes e muito prolongadas. Que problema de saúde isso pode trazer para ela? Isso eu acabei não falando. Mas quando a mulher utiliza um DIU, ela pode, sim, dos efeitos colaterais pode ser esse sangramento excessivo. E se a mulher acaba sangrando demais, isso pode causar anemia, que é essa falta de células saudáveis no sangue, né? Então, ela pode ficar com anemia.
por causa desse sangramento excessivo causado pelo DIU. Vamos à questão 5. Diz o seguinte: o método da abstinência periódica, ou tabelinha, também é conhecido como método comportamental. Sobre esse método, respondo às questões a seguir. Eu também não falei sobre esse método, porque ele é um método que é muito, pode dar errado. Ele não é muito eficiente, ele é muito ineficiente. Porque o método da tabelinha é o quê? Eu expliquei na aula passada a vocês o ciclo menstrual. Professora, Ou por que se chama tabela periódica? é tabelinha, porque eu não mostrei na aula passada aquela tabela de 28 dias do ciclo menstrual feminino. Aquilo ali é uma tabela. E o método de tabelinha é você acompanhar aquela tabela, observando os dias em que vai ocorrer a ovulação. E nesse período onde tem a ovulação, você não ter a relação sexual. Então, ele é muito incerto. Se a mulher tiver um ciclo menstrual desregrado, né? Um mês ela tem uma menstruação depois de 30 dias, no outro depois de 28, aí no outro mês depois de 40 dias, e se for todo desregulado, esse método ele não é eficiente. Então, ele não acaba nem sendo citado muitas vezes para não incentivar a utilização dele. Professora, porque eu tinha pesquisado isso no Google e apareceu uma tabela, só que era com aqueles símbolos químicos. Não, aí é tabela periódica. Não é essa tabela que a gente está falando, é outro tipo de tabela. É porque eu olhei no livro e tinha esse nome, tabela periódica. É a tabelinha, que é o do... Deixa eu ver qual é a página que tá. A da página 82. É só você... É como se você acompanhasse o calendário. Depois do primeiro dia da menstruação, depois de 14 dias, a mulher vai ter o período de ovulação. Então, ela sabe que depois de 14 dias, ela não pode ter relação sexual, porque senão ela vai engravidar. Aí, esse é o método da tabelinha. Ou abstinência periódica. Ela sabe que naquele período ela vai ter que ter abstinência, ela não vai poder ter relação sexual. Então, item A. Por que ele é denominado como um método comportamental? Como eu falei para vocês, né? Porque ele depende unicamente do casal evitar ter relações sexuais naquele período. Porque para ele funcionar, é necessário que o casal não tenha relações sexuais no período fértil. Ou seja, naqueles dias em que a mulher está ovulando. Questão 5, item B. Porque esse método não é indicado especialmente para adolescentes? Porque, como eu falei para vocês, o período da transição, né, da adolescência, ele é um período de muita instabilidade hormonal. E justamente por ser muito irregular esse período hormonal, né, essas variações do ciclo menstrual, ele é muito ineficaz, ele é pouco eficaz, ele não é muito certeiro. Então, vamos lá. Por quê? Ciclo menstrual na adolescência sofre variações e é muito irregular. A aula termina 3 horas. E é muito irregular, o que torna esse método ineficaz.
Vamos seguindo. Tá dando para acompanhar nesse ritmo que eu tô falando aqui? Estou acompanhando muito bem. Sim. Eu também tô, só que você tá indo um pouquinho mais de, assim, eu não Um sei se pouquinho mais devagar? eu tô quase cansando a senhora, gente. Certo. Vamos à sexta questão. Uma mulher tem um ciclo menstrual regular de 28 dias. O último dia de sua menstruação, que durou 5 dias, foi 10 de dezembro. Qual é o dia mais favorável para ela ter relação sexual e engravidar? Como eu falei para vocês, é depois de 14 dias. Depois de 14 dias é o dia mais provável para ela ovular. Então, se o último dia da menstruação dela foi dia 10 e durou 5 dias, então significa que o primeiro dia da menstruação dela foi dia 5. Deu para entender? Ó, o último dia da menstruação dela foi dia 10. Se eu voltar 5 vezes, eu vou dizer que é no dia 5. Foi o primeiro dia da menstruação dela. Então, no dia 5 ela menstruou. Aí agora eu vou contar 14 dias para frente. 14 dias para frente é do dia 5 mais 14. E isso vai dar 19. Então, no dia 19 de dezembro é o dia que ela pode, com certeza, engravidar. Deu para entender? Ó, vou fazer até um esquemazinho aqui, ó. O último dia da menstruação foi dia 10. Se eu voltar 5 dias para trás, foi o primeiro dia da menstruação dela, que foi dia 5. Então, esse foi o primeiro dia da menstruação dela, dia 5. Agora, eu vou contar 14 dias depois do dia 5 para ela ter o dia da ovulação dela. Então, vai ser os 14 dias que vai ter, desde o primeiro dia da menstruação dela, mais o dia 5, que foi o dia que ela menstruou a primeira vez, né? O primeiro dia da menstruação dela. Então, isso dá 19. Esse é o dia em que ela vai ovular, dia 19. É pra fazer isso, professora? Dezembro. Isso aqui é como se ela acompanhasse o método da tabelinha. Geralmente, o método da tabelinha ele é usado para a mulher que quer engravidar, e não para quem não quer. Ah, tá, mas é pra fazer a resposta da 6, é? Essa é a resposta da 6. Tá bom. Descendo mais um pouquinho. Questão 7. Opa. Questão 7. Que métodos contraceptivos impedem que o espermatozoide chegue à vagina? E que método permite que chegue à vagina, mas não atinja o útero? Vamos lá. Os métodos que impedem que o espermatozoide chegue à vagina são os métodos de barreira que impedem esse contato entre o sêmen e a vagina. Preservativo. Preservativo, camisinha, isso mesmo. Então, a camisinha. A primeira resposta. E depois ele pede o que ele só barra a entrada desses espermatozoides no útero. Qual é? É o É espermicida. diafragma com espermicida. Questão 8. Você conheceu neste capítulo alguns métodos contraceptivos: camisinha, pílula anticoncepcional, diafragma, DIU, abstinência periódica, vasectomia, ligadura de tubas uterinas.
Agora, no caderno, escreva qual desses métodos apresenta as características a seguir. Item A. Impede a ovulação. Qual método impede a ovulação? Qual método impede a ovulação? Isso. Pílula anticoncepcional. Item B. Protege contra a IST, que é a infecção sexualmente transmissível. Camisinha. Camisinha. Item C. Trata-se de uma cirurgia que bloqueia as tubas uterinas. Ligadores das tubas. Ligadura das tubas. Ui. Item D. É um dispositivo de plástico coberto de cobre que é introduzido no útero pelo médico. É o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Item E. Consiste no corte dos ductos deferentes. Vasectomia. Vasectomia. Não Oi, entendo nem o que falar, não. pode falar o próximo. Item F. Capuz de borracha colocado na entrada do útero. É o diafragma. Tô certo? Diafragma, certíssimo. 10 Diaf- pontos pra mim. E o último é o G. Tá aqui o G. Consiste em evitar a ovulação nos dias férteis. Abstinência periódica. Abstinência periódica, muito bem. Perfeito. Vamos para a próxima. Questão 9. No caderno, indica a afirmativa verdadeira. Item A. Quem tem ciclo menstrual regular pode usar o método da tabela sem risco? Errado, né? Eu falei para vocês, a tabelinha, ela é um método muito incerto. Então, sempre tem um risco. Sempre tem. Item B. A camisinha pode ser usada mais de uma vez depois de lavada? Não, jamais. Depois de usar, amarra e joga fora. Não usa de novo. O único que pode usar de novo é o diafragma. Camisinha, não. Item C. A laqueadura tubária funciona interrompendo a ovulação? Sim. Não. A laqueadura, ela só corta a tuba uterina. A mulher continua liberando o óvulo. Mas só que esse óvulo não vai mais para canto nenhum. Ele vai ficar por lá mesmo. Item D. O diafragma impede a ovulação. Impede? Impede, não. O diafragma, ele só barra a passagem dos espermatozoides. Item E. O DIU bloqueia a produção de hormônios pelos ovários? Também não. O DIU, ele é um método de barreira. E o item F. Os anticoncepcionais injetáveis impedem a ovulação. Verdadeiro. Então, o item correto é o item F. Sim. Somente ele está correto. Questão 10. Um estudante afirmou que a vasectomia altera o comportamento sexual do homem, já que a cirurgia é feita nos testículos, onde são produzidos os espermatozoides. Esse estudante está certo? Por quê?
Não, Vamos lá. porque a vasectomia só interrompe a passagem dos espermatozoides. Muito bem. Aí Por nada, quê? quase não deu pra escutar, tava todo mundo falando. Pois a vasectomia somente irá impedir a saída dos espermatozoides. Então, a vasectomia, a função dela é só isso. Ela faz um cortezinho no ducto deferente, nos ductos deferentes, e os espermatozoides, eles são liberados, mas eles não seguem o caminho, porque o caminho foi cortado, né? Eles vão ser degradados mesmo lá no testículo. Questão 11. Um homem que fez vasectomia não pode mais ejacular, ou seja, liberar o sêmen? Não, Não. Por quê? Por quê? porque foi cortado um duto diferente. Isso, porque é só um corte no ducto deferente. As glândulas seminais, elas ainda continuam produzindo o sêmen. Então, vamos lá. Porque a maior parte do sêmen é formada por secreções das glândulas seminais e prostática. Então, isso não vai impedir que ele ainda produza o sêmen. Só que o sêmen não tem mais espermatozoides. Penúltima questão. Questão 12. Professora, tem gente com a mão levantada aí. Oi. Pode falar. Aí a professora levantei sem querer. Ah, tudo bem. Penúltima questão. Uma mulher de 30 anos que fez ligadura das tubas uterinas perguntou ao médico se essa cirurgia não faria seus ovários pararem de trabalhar e ela entraria mais cedo na menopausa. Se você fosse o médico, o que você responderia? Que ela não entraria na menopausa, pois a laqueadura é um processo de corte de tubas uterinas para que o óvulo não vá para o útero. Muito bem, Messias. É isso mesmo. O processo da laqueadura, ele só é um corte, ele não vai influenciar em nada a produção dos hormônios e nem o processo de ovulação. A mulher vai continuar liberando o óvulo, só que o óvulo não vai ter para onde ir, como eu já falei. Então, a ligação das tubas não interfere no funcionamento dos ovários. E a última questão 13. O gráfico e o mapa a seguir mostram alguns dados sobre gravidez na adolescência entre os anos de 2005 e 2015. Número de nascidos vivos de mães adolescentes e percentuais em relação ao total de nascidos vivos. Então, do ano de 2005 para o ano de 2015, teve uma diminuição do número de gravidez na idade entre 15 e 19 anos, e na idade entre 10 e 14 anos teve um aumento do número de pessoas grávidas nessa idade. E a maior parte dessas gravidezes ocorreu na região norte do país, na região norte e na região nordeste.
É isso mesmo. Como assim pessoas de 14 anos tendo filhos? Sim, pessoas de 14 anos. Eu falo aqui, entre 10 e 14 anos. Então, teve Meu Deus. o número entre 10 e 14 anos aumentou e o número entre 15 e 19 anos reduziu. Vamos lá, item A. De acordo com o gráfico, qual foi o número de bebês nascidos de mães adolescentes entre 15 e 19 anos em 2015? Ó, o dado que ele está pedindo é esse bem daqui, ó. Esse bem daqui, desse gráfico, que é esse valor bem aqui. Então, o número de bebês que nasceu foi de 547.565. isso mesmo. 547.565 bebês. Esse número foi maior ou menor que em 2005? Foi menor. Em 2005, foram 661 mil. Então, é um número bem maior. O que poderia explicar esse fato? Simples, o maior acesso à informação. Opa, alguém ligou o áudio. Era eu que ia dizer. Essa rapaz dizendo que eu ia dizer. Pode falar. O fato de não ter a presença dos pais para conversar, ou também o fato de não ter estudado sobre educação sexual boa. Para evitar isso, aí iriam camisinhas anticoncepcionais e etc. Muito bem. Então, a partir do ano de 2005 para 2015, teve um maior acesso à informação sobre a educação sexual, sobre os métodos contraceptivos, sobre a idade correta para se engravidar, sobre como prevenir uma gravidez, a idade correta para se ter relações sexuais. Então, a partir desse período, né, nesse período de ensino, né, sobre a educação sexual, teve essa queda, porque as pessoas começaram a entender e ter mais acesso à informação. Oi, Cauã. Ô, professora, só Oi. vai até a A, eu tenho uma resposta. Tem a B. Ah, tá. Então, maior acesso à informação. E aos métodos contraceptivos. E o item B. Na região norte, mais de 25% dos bebês nasceram de mães entre 10 e 19 anos em 2015. Que fatores sociais podem estar relacionados à gravidez na adolescência? Baixa renda e baixa escolaridade. Pessoas que não têm acesso à escola, que não têm acesso às instruções, como eu estou dando aqui para vocês, né, nessa aula, elas têm maior vulnerabilidade, e isso torna elas mais suscetíveis a ter uma gravidez na adolescência. Professora, Oi. a maioria desses casos de gravidez na infância e adolescência são causadas pelo quê? Na infância muito pequena, geralmente são por abuso sexual. Mas Sabia. na adolescência, na idade da adolescência, geralmente por descuido mesmo. Deixa-se iludir pela relação, né? No relacionamento e acaba nessa ilusão, não utilizando nenhum método contraceptivo e engravidando. Porque não tem nada pra fazer e vai fazer isso. Tipo isso. Com 15 anos eu vou estar fazendo vídeo pro meu canal. E não fazendo vídeo. Que é isso? O que poderia ser feito para evitar que tantas adolescentes engravidem de forma não planejada? Não pensar merda.
Não é isso. Usar os métodos Utilizando o camisinha. contraceptivos. Isso, incentivar a utilização de métodos contraceptivos. De graça. Tem, de graça. Tem que aproveitar, né? De graça. Esses adolescentes de hoje. Muito bem. E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Calma aí, que não apaga nada, não. Não vai pagar, não. Espero que tenham entendido tudo. O que não tiverem entendido, podem perguntar. Estou à disposição. E quem não tinha feito a atividade, né, na semana passada, já copia logo agora, envia a foto no WhatsApp para mim, que eu já coloco aqui o seu okzinho da atividade entregue. Ah, eu já tô na última questão, já vai. Eu entreguei essa Ok, acabei. Ok, acabei. Todo mundo colocou o nome aqui no chat? Coloquei. Eu botei. E tia, Mas sempre é bom botar o nome de novo, né? Eu Mas sempre é bom botar o nome de novo, É. né? Pode botar. eu Pronto. entreguei a atividade, só a resposta pra senhora aqui. Ah, Eu entregou. entreguei a do negócio de forma que a senhora mandou. WhatsApp. Deu certo. Ó, hoje eu enviei uma atividade que é pelo formulário. Hoje eu enviei uma atividade. Aí vocês façam lá o formulário, respondam, né? Que eu já recebo direto por lá a atividade respondida. Pois pronto, pessoal. Tchau. Até a próxima semana. Tchau, professora. Até a próxima aula. Até.